É uma alegria tremenda conhecer novos irmãos e que esta noite tudo que for feito aqui já está sendo, mas seja para glorificar a Deus, mas também para nos reanimar e sairmos daqui com a convicção que servimos um grande Deus, que valeu a pena vir à igreja hoje. Já foi cantado tantas músicas lindas aqui, eu vou cantar uns 2 ou 3 hinos, que essa é a minha função. Na verdade, eu canto em quarteto. Nós temos um quarteto masculino que já veio muito na região, mas em outras igrejas. Chama Quarteto Templo. Eu sou o baixo, aquela voz mais grave no quarteto, mas como o quarteto nunca não, de vez em quando não está presente, eu desenvolvi uma carreira solo também. A minha vida hoje, daqui a pouco entre uma canção e outra, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque serve para muitas pessoas que estão, para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, e muitos que estão desanimados, querendo parar. Vocês vão ver que eu estou com 60 anos e querendo começar a viver, né? Eu tenho um plano de escrever livros na próxima década, se Deus der saúde, e o primeiro talvez vai ser Seja a Vida, começa aos 60 anos, que falta muito para você chegar ainda, né, reverendo? E aí eu creio que nessa noite, esses poucos minutos que eu roubar dos irmãos, vão servir para edificar nossa vida, para que a gente possa sair daqui muito animado, sabendo que estamos no caminho certo, servindo um grande Deus, apesar das agruras da vida. Eu sou casado já, esse ano vou fazer 40 anos de casado, para você me conhecer um pouquinho melhor, com uma morena muito bonita, chamada doutora Margarete, ela é psicóloga na Igreja do Osni, e há 20 anos lá em Londrina também. A filha mais velha tem 38 anos, a mais nova 27, são 3 mulheres em casa. Tenho um neto de 20 anos e uma netinha de 10 anos também, essa é a minha família. E eu repito, é uma alegria tremenda. Eu era gerente geral do Banco do Brasil durante muitos anos, ex-empresário, ex-milionário, ex-piloto de avião, um monte de ex que eu vou contar daqui a pouco para vocês. E hoje eu vivo nas mãos de Deus, pregando o Evangelho em países como Filipinas, Índia, Singapura, Indonésia, China. E como é que Deus me resgatou? Como é que foi essa coisa de eu abandonar toda a vida que eu tinha, de $1 milhão, de carros importados e conversíveis, para estar na presença de Deus, para ter esse prazer em servir a Deus pelo mundo afora, não é? Quem está na mão de Deus gosta de cantar hinos que falam da confiança que nós temos em Deus, que a gente vive na mão de Deus e sabe que funciona, que Deus nunca falha, não é isso que nós pregamos e cantamos? Então eu vou cantar um hino bem antigo que chama Confia em Deus. Eu uso bastante playback de retorno, viu? E aí, confia em Deus, diz que apesar das agruras da vida, mesmo quando as nuvens parecem negras, Deus é o único que está sempre presente, nos ajudando, nos amando, nos impulsionando, não é? Então vamos lá, vamos ouvir Confia em Deus. Isso. Legal. Deus é muito bom. E quem confia em Deus é lindo demais, né? Nunca é abalado. Só mais um pouquinho. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. E quanto à dor, que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Deus é incrível, até quando nossa fé está fraca,
está nos abalando, Deus está sempre presente, nos impulsionando, né? Ouça a segunda estrofe. Se tua fé provada for e esqueceres do teu Senhor, se precisares de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Pois é, eu não me arrependo, são 20 anos confiando em Deus. Eu nasci num lar evangélico, me casei muito cedo, com 18 anos, a esposa era 15, eu tive que acabar de criar, né? São 40 anos de casado. Eu me lembro que meu sonho era estudar no ITA, lembra que é em São José dos Campos, não é isso? Mas quando eu descobri, eu já era casado, não podia mais. Foi uma fossa tremenda, eu fiquei muito abalado, mas devagarzinho eu me recuperei. Eu entrei numa faculdade de engenharia em Petrópolis, mas desisti, porque estava apaixonado, casado. Quem casa quer casa, não é isso? Quer ficar perto da esposa e vice-versa. Eu me lembro que meu sonho sempre foi ficar milionário na vida. Mas como eu casei, eu tinha que parar de perseguir um pouco isso. Eu precisava suprir as necessidades mais imediatas. Como eu era muito estudioso, eu passei em 3 concursos públicos, Banco do Brasil, Caixa Federal, Estadual, etc. Eu escolhi entrar no Banco do Brasil. A vida começou a melhorar muito, né? Porque eu me lembro que eu morava em Guarulhos nessa época, quase numa favela, porque quem casei sem estrutura nenhuma. E fica um aviso para os jovens que se casam cedo sem estrutura. Às vezes a gente está apaixonado, mas sofre um bocado até as coisas se assentar, não é? Foi assim na minha vida. Mas enfim, o Banco do Brasil era um emprego excelente na época. Até hoje muitos sonham em entrar. Mas eu queria ficar milionário, eu não estava satisfeito. A minha vida melhorou muito e eu sonhava em ser milionário. Como eu fui criado numa igreja, eu sabia que crente não rouba, aprendi isso. E aí eu não poderia roubar para ficar milionário, eu tinha que trabalhar muito. E foi o que eu fiz. Eu saí do banco, não me interessei mais, mesmo com um salário que hoje, nos dias de hoje, beirava mais ou menos uns 27 mil reais. E aí eu fui tentar ser milionário. Montei uma renda do que eu tinha, comprei uns 300 bois, botei no passo de um amigo, que depois, vocês vão ver como um homem sem Deus não vai muito longe. Depois ele me roubou e eu fiquei sem nada. Mas, enfim, eu montei uma rede de escolas do grupo CCAA e CCA, que vocês conhecem, deve ter muitos aqui em São José dos Campos. E aí foi incrível, porque 3, 4 anos eu fiquei famoso na região, comecei a dar aula de inglês e espanhol em multinacionais. A vida começou a sorrir para mim. O dinheiro começou a entrar, nem lembrava mais de Banco do Brasil. Comecei a comprar aquilo que os homens sonham, carros esportivos, etc. Aquele tempo era um Mitsubishi Eclipse, da época que tem a minha idade, né? Aqueles rondinha conversíveis, tudo que você podia imaginar que a gente sonha, caminhonetes, chácaras, etc. Tudo isso eu tinha e a vida estava sorrindo na área financeira e eu crescendo. Eu juntei um patrimônio de 300, 400 mil dólares e eu queria chegar a $1 milhão quando eu tivesse 40 anos para ter uma vida tranquila, para viajar pelo mundo. Eu já tinha esquecido que a gente morre, não é verdade? Que sem Deus não vai muito longe. Porque realmente com dinheiro no bolso, se você não sabe administrar, eu comecei a cometer os 2 principais pecados. Primeiro, comecei a esquecer de Deus. Comecei a me enveredar pelo mundo, pelas bebidas, pelos uísque,
e outras coisas tantas mais. Comecei a esquecer da família também. E porque quando você tem dinheiro e não quer roubar, você tem que trabalhar muito. Eu acordava muito cedo e dormia tarde. Eu comecei a desenvolver também essa coisa, ele não dá atenção para a família. E aqui eu abro um parênteses para ver quantos de nós, hoje em dia, muito embora sem saber, cometemos o mesmo erro, não é assim? A gente comete esse erro de não dar uma atenção devida. E a vida é tão curta e passageira, e família é tão preciosa, que muitas vezes, na ânsia de estudar muito e conseguir títulos, e trabalhar para conseguir a curto prazo o que queremos, por isso que é bom ter uma meta sempre com equilíbrio, não aquelas muito a curto prazo, a gente se esquece da família. Eu comecei me esquecendo e havia muitas brigas em casa. Com isso eu desenvolvi a avareza também, que a família tinha 6 pessoas e eu comprava uma pizza só para 6. Podia comprar 2 ou 3 ou 10 se quisesse. Mas era incrível que eu desenvolvi a avareza também. Era como se fosse faltar para juntar o tal $1 milhão. Bom, um homem sem Deus não vai muito longe. Outro pecado que eu cometi, eu gostava muito de estudar, parei de estudar, desisti da faculdade de engenharia, outras tantas que eu queria fazer, desisti do sonho de fazer direito. Bom, um homem sem Deus, eu disse que não vai longe, para encurtar a história. Muito trabalho, não atenção à família, pouco dormir, aí veio a estafa, o estresse, síndrome do pânico, depressão, 2, 3 anos de cama. Como não tinha mais prazer pela vida, o valor das escolas, o patrimônio veio abaixo, eu ficava realmente, literalmente de cama, tentava ministrar muitos remédios na minha vida que não davam resultado. Eu estava indo por um caminho, parece que não tinha volta, parecia que não tinha solução. O patrimônio se dilapidou, para encurtar a história, estava já no fundo do poço. 6 meses em Curitiba, lá na terra de Juarez, passando já necessidades, aluguéis atrasados, fome, quando alguém me disse que tinha chance sim. Por isso que é bom, eu tinha sido criado numa igreja, e muitas pessoas são criadas na igreja. Nós passamos a vida numa igreja e muitas vezes não temos um encontro pessoal com Deus, não é? Aquela coisa de sentir Jesus na sua vida, sentir qual é a sua vontade, Ele do seu lado. É muito bom essas coisas. E muitos de nós, às vezes, passamos a vida na igreja, mas falta converter algum lado da vida. No meu caso, era a falta de atenção da família, o amor excessivo ao dinheiro. Literalmente, eu pensei que não tinha saída, já tão doente, mas tinha. Deus me deu uma nova chance, alguém me colocou em Londrina, onde fundamos um ministério chamado Templo, que é esse hoje que eu administro pelo Brasil e pelo mundo, e aí montamos um quarteto, eu sem nada, sem lugar para morar, com filho para criar, mas Deus honra sempre essas coisas, né? Para encurtar a história, são 20 anos no ministério, crescemos devagarzinho, eu nunca mais vi $1 milhão na vida. Missionário vende o almoço para comprar janta, é assim que a gente fala. Mas eu vou te contar, são milhões de bênçãos na minha vida todos os dias. Eu vou contar 3, eu fui curado de 2 cânceres já, um dos quais se chama melanoma, que mata o cara mesmo, rapidinho. Mas Deus é muito misericordioso, colocamos uma rede de pastores na Ásia para orar, depois novos exames, não tinha mais nada. Isso é maravilhoso, né? E a hora que eu sou presbiteriano, coisa de pé no chão, eu estou contando coisas que realmente aconteceram. Caminhão já passou em cima da gente, não eu dirigindo, que eu sou muito cuidadoso, mas não fez nada. Eu pregava nas Filipinas em 2007, um furacão chamado Frank, vocês olham no Google, matou 1.100 pessoas na cidade de Iloilo, onde eu pregava numa Universidade Batista de 14 mil alunos, e aí eu fui salvo também horas antes. Deus me tirou para ir para a China, para Hong Kong, e aí, meu Deus, eu podia passar a noite contando as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. E é incrível como hoje, sem recursos, eu sou um homem que o foco não é mais patrimônio, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, mas eu não me preocupo com isso, é uma coisa que Deus dá a cada dia. Hoje, literalmente, eu vivo nas mãos de Deus, pregando o Evangelho pelo Brasil, pelo mundo, ensinando as pessoas a não amar excessivamente os bens materiais e serem generosos, porque é isso que importa na vida da gente. Eu percebi que a vida é muito curta, é passageira, é efêmera. E eu voltei a estudar, depois que, sem recursos, quando eu tinha recursos era tão avarento, e não gastava em nada, sem dinheiro, eu me formei em Direito, em piloto de avião, aprendi a falar 7 línguas, estou terminando a 7ª agora, que é russo, e com 60 anos, quando muitos querem desistir da vida, eu tenho pedido a Deus para me dar só saúde, não nenhuma doença grave, para que nos próximos 10 anos eu consiga escrever 10 a 20 livros, comprar 10 a 15 CDs, aprender mais 8 línguas para inteirar 15 línguas, já visitei 15 a 20 países para inteirar 50 países onde eu gostaria de pregar. Eu coloquei umas metas meio altas, você pode me achar maluco. A verdade é que
Aquele negócio de Mateus 6,33, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, funciona. Depois que eu comecei a fazer isso, é incrível. Mesmo sem os recursos que eu tinha antes, Deus me dá motivação, Deus me dá as coisas que eu preciso, me dá condições de viajar pelo mundo e abraçar projetos como esse que abraçamos na Índia. Eu não vou passar por causa do tempo, mas se a gente vir em novembro aqui, eu vou passar o nosso ministério na Índia, com 600 crianças hindus e muçulmanas, numa escola fundamental. E eu ia passar algumas imagens de eu na Índia ali. É incrível o que Deus tem feito na minha vida, depois que eu parei de amar bens materiais e me coloquei nas mãos de Deus. Eu estou bastante animado e é isso que eu gostaria de passar para você, na breve mensagem que eu vou trazer daqui a pouquinho. Eu disse tudo isso para cantar a segunda música, que eu canto quando tem muitos não crentes visitando a igreja por aí, para que as pessoas se convertam, que chama Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. Eu era pobre, perdido, pecador, pensei que tinha tudo, não tinha nada, né? Hoje não tendo nada, eu tenho tudo. É uma dicotomia tremenda, um paradoxo que só Deus entende, mas viver nas mãos de Deus é a melhor coisa do mundo. Pode soltar? Essa música é a minha história que eu acabei de contar, que eu pensei que eu era tudo, perdido, pecador, mas com Jesus é bem melhor, Ele me transformou, né? Então vamos lá. Creio que muitos da minha idade conhecem, até os mais novos, essa música, aí você pode cantar no coro junto, quando Jesus estendeu sua mão. A minha alma era desse jeito aqui, ó. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estender a sua mão para mim. Acho que agora você lembra do coro. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Agora olha a transformação que Deus fez. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, porque Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus,
outra pessoa. Alegre, se você conviver comigo 3 dias, você vai perceber que vai ser difícil você me tirar alegria, mesmo em circunstâncias tristes. Porque quando a gente tem Jesus dentro da gente, acho que o 3º corinho que a gente cantou ali, só o mencionar o nome de Jesus já traz paz e alegria para o nosso coração, não é? Eu vou cantar só mais uma musiquinha, vai ser em inglês agora, mas Grandioso És Tu a gente pode cantar até em chinês, não é? Porque todo mundo gosta, né? Fala em Grandioso És Tu, os irmãos já ficam com o rosto mais alegre, que é um hino realmente que... eu sou piloto de avião que eu não exerço, porque eu ando no mundo missionário. Mas eu tenho uns amigos da Gol, da TAM, da Azul, que às vezes a gente se reúne numa rodinha e os caras começam a cantar as músicas do Elvis Presley, né? Aquela Love Me Tender, It's Now or Never. Aí eu entro com o violão e começo Grandioso És Tu, tocou-me. Oh, He touched me. E aí, um monte, que doce voz tem, meu Senhor. I come to the garden of love. Aí os caras, ué, esse cara cantar música de crente? Aí eu que conheço a história começo. Aí canto Grandioso És Tu e conta a história dele, que mesmo no meio da fama, da riqueza, o prazer do cara era estar no meio de crente a vida inteira, até morrer. O prazer dele era estar cantando um hino no meio dos crentes. Quer dizer, mesmo o cara tendo dinheiro, fama, tem um momento que só Jesus que dá alegria, não é? Então aí alguns começam a chorar, eu levo para a igreja, isso funciona muito. Então eu faço às vezes um cover do Elvis Presley, que essa cara de Sérgio Reis aqui não tem nada a ver, mas é para evangelizar pessoas, não é? Então isso atinge muitas pessoas, eles gostam, porque aí eu conto a vida. É muito legal, quando você dá um CD de Elvis Presley para um não crente e é música gospel, ele vai perguntar, esse cara cantar música de crente? Aí você fala para ele que até o rei do rock precisava de Jesus, que gostava demais, porque o coração dele é batizado na Assembleia de Deus. Nós temos 2 DVDs e 5 CDs de Elvis Presley, se você quiser comprar depois, só cantando hinos do Inário Presbiteriano, e esses hinos mais porque ele vive. Because he lives, I can face tomorrow. Elvis Presley com quarteto, com orquestra, é muito bonito. Tem os DVDs que contam a vida, o batismo, o enterro, é lindo demais assim para você. Esse é o nosso material que eu vou falar, se você quiser, você ajuda muito no nosso projeto na Índia, comprando os nossos CDs. Nós temos essas coletâneas de Elvis, temos uma coletânea do nosso quarteto, nós temos 20 CDs gravados. Para quem gosta de hinos como Mais Perto Quero Estar, Sou Feliz com Jesus, Castelo Forte, Mestre o Mar se Revolta, é todos esses hinos. No quarteto eu sou a voz mais grave, mas aí quando canta solo tem que cantar fino, tem que se virar, não é? Então, tem uns CDs lindos também de hinos. Quem tem crianças que assistem muito Peppa Pig ou Luna, nós temos 2 DVDs da Bíblia, que é a Bíblia todinha em desenhos animados, desde Gênesis a Apocalipse. É toda a Bíblia em desenhos animados para criança. É muito legal se tiver um netinho, que aí ele para de assistir Peppa Pig, né? Se interessa mais para aprender as historinhas da Bíblia, né? E quem não gosta de CDs, nós temos um pendrive. Pendrive é muito legal. O pendrive tem quase 40 CDs. Você paga o custo de 8 CDs e vem quase 40 CDs. Tem todos os hinos que eu canto, mais os playbacks, toda a coletânea de 50 hinos do Elvis Presley cantando o Inário Presbiteriano, é toda a coletânea do nosso quarteto de 20 CDs, tem o Inário Presbiteriano instrumental em harpa. O volume aqui, cada piano é diferente. Oh, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the sky, I hear rolling thunder, I came throughout the universe display. Then sings
my soul, my Savior God, to thee. Oh, great no one, oh, great no one, and sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, great no one, oh, great no one, then I bow down in humble adoration, and then look like, oh my God, how great thou art, and see my soul, my Savior God, to thee. Oh, great no one, oh, great no one, and see my soul, my Savior God, to thee. Oh, great no one, oh, great Deus é bom, né? Meus irmãos, está sendo uma alegria. Minha palavra é bem curtinha, pouco mais de 15 minutos, e talvez eu vou tentar passar algumas experiências de vida que eu passei e tentar motivar os irmãos para essa alegria que eu estou sentindo com Deus do meu lado há alguns anos, depois de ter perambulado por caminhos que não deram certo sem Deus. Eu creio que se fala muito mais alto, né? Experiências de vida. Mas eu vou me basear num versículo que foi pregado hoje de manhã lá, pastor. 2 Timóteo 4:7, Paulo no final da sua vida, eu acho que é esse que eu estou iniciando teologia agora, mas Paulo no final da sua vida, ele chega e diz aquele versículo que muitos pastores têm sido a inspiração de muitos pregadores pelo mundo afora, que vocês conhecem de cor. Combati um bom combate, aí ele continua, fiz uma boa carreira, e talvez a parte mais importante, guardei a minha fé. 3 coisas excepcionais que estão nesses versículos, que estão no âmago dessa passagem. Eu gosto muito de falar sobre o apóstolo Paulo, porque era um camarada que tinha pelo menos 2 extremos, entre tantas outras qualidades que ele possuía. O cara era extremamente conhecedor da palavra e de tantas outras coisas, letrado que era, e era extremamente humilde também, para reconhecer que não estava pronto, ainda precisava aprender, e eu vou mencionar durante essa breve mensagem aqui. Meus irmãos, o contexto em que Paulo disse isso, talvez mais de dezenas de vezes nós ouvimos sermões baseados nesse versículo. Hoje, inclusive, de manhã, o reverendo Ronaldo Lidório, que muitos conhecem, se baseou nesse versículo também. Eu creio porque ele é muito inspirador por uma série de questões. E uma delas que me chama a atenção é que, apesar de estar no final da vida já, eu aprendi hoje de manhã que esse livro onde está escrito, inserido esse versículo, ele foi escrito já no final da carreira de Paulo, talvez lá em Roma, escrevendo a Timóteo, dando todas as instruções, talvez já ciente de que passaria para a eternidade e queria fazer discípulo. E na situação que ele estava, já naquela prisão que Lidório descreveu como talvez fria, com apenas um buraco de luz na sua cela, numa condição terrível, a morte física, ele ciente de que estava se aproximando, e talvez a gente não sabe a condição física, se estava com dor ou sem dor. A verdade é o seguinte, ele estava caminhando numa penumbra, estava caminhando numa coisa incerta, mas acima de tudo, ele chega no final dessa sua vida e diz esse versículo com tanto entusiasmo que aí uma das primeiras questões que se levanta é o seguinte: como é que pode uma pessoa de sã consciência estar tão feliz quando está no final da vida? Porque nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos
E queira ou não, durante a nossa existência, nós muito tocamos no assunto de morte física, mas a verdade é que por mais que tocamos no assunto e aprendamos e tentamos nos acostumar, ela é muito difícil para o nosso ser. Eu me lembro como meu pai faleceu há 12, 13 anos atrás, já tinha voltado para a igreja, e eu achava que eu falava muito bem em público, eu tinha essa mania. Eu mudei muito de 10 anos para cá, foi uma das coisas que Deus me ensinou. Mas se tinha uma coisa que eu gostava, era de falar em público. E quando você começa a falar e as pessoas começam a elogiar, você começa a se achar o tal, não é assim? Se você não tomar cuidado. E eu me lembro que meu pai na UTI ali, 45 dias, a minha preocupação maior, sabe o que é? Era imaginando que se meu pai falecesse, os parentes todos católicos ou de outras religiões afros que estariam ali no velório, eu me imaginei pregando com eloquência e tentando fazer as pessoas se converter como se essa obra não fosse do Espírito Santo. Mas esse ego me subia a cabeça, eu não sei porquê. Eu me imaginei pregando naquele momento de tristeza, mas enfim, talvez para mostrar o lado de pregador, etc. Bom, aconteceu o seguinte, chegou no dia do velório, lá para as 3 horas da manhã, começou a dar tal de síndrome do pânico, o coração acelerou, pressão 20/12, eu fui parar no hospital, não fui nem no sepultamento. Quer dizer, tudo aquilo que eu tinha planejado foi por água abaixo. Porque a morte física, a separação de um ente querido que a gente tem, por mais que a gente já se acostumou com mensagens, pela leitura bíblica, ou já passou por isso, ela é extremamente difícil quando se fala em morte física. É por isso que é lindo ter Jesus no coração, que se tem uma coisa que nos acalma nesse momento, é exatamente o fato de termos Jesus no nosso coração. Há muitas vantagens de ter Jesus. Paulo, por exemplo, em uma das cartas, ele diz que o crente, ele é atribulado, mas não é angustiado. Quer dizer, você sofre tribulações, sofre as agruras da vida, as tempestades que vêm te abalam, mas você sabe que Deus, no momento certo, vem te socorrer, vem te acudir. É diferente de quem não tem Jesus, é diferente porque ele não só se atribula, mas ele se angustia, ele se suicida, ele parte para a bebida, ele parte para as drogas, ele parte em agredir esposa e vice-versa, ele vai para a prisão, essa é a diferença. Mas eu disse tudo isso para dizer que não era fácil. Paulo, no momento do final da sua vida, chega e diz esse versículo que combateu um bom combate, e que fez uma boa carreira, e que guardou a sua fé. Nós temos que tentar descobrir então, qual é o segredo de chegarmos no final da vida como Paulo, e ao invés de temermos a morte física, a separação, nós estamos felizes, com aquela consciência de dever cumprido, com aquela consciência de que enquanto estivemos aqui, tivemos saúde, nós fizemos tudo pelo Evangelho, nós procuramos ser pessoas obedientes a Deus. Isto é, aquela sensação de chegar lá na frente, olhar para trás e não se arrepender por coisas que poderia ter feito e não fez, mas a sensação de que fez tudo aquilo que você podia para engrandecer o reino de Deus, para ser aprovado por Deus. Eu creio que se Paulo tinha essa alegria, nos momentos em que ele escreveu esse versículo, se ele estava tranquilo, mesmo diante da morte física, se acostumando, uma das razões, eu não tenho dúvida, é que ele chegou no final da vida com a consciência tranquila. Em outras palavras, Paulo envelheceu feliz por ter servido a Deus. Valeu a pena chegar aonde ele chegou, valeu a pena passar por tudo que ele passou. A sua fé estava ali, inabalável, era só questão de segundos, estaria nos braços do Pai. Mas talvez você pode me dizer que eu estou falando de Paulo, e Paulo está, quem sabe, no nível muito acima de nós somos iguais perante Deus. Mas se você for pegar o currículo de Paulo, o cara escreveu quase sozinho o Novo Testamento, foi criado aos pés de Gamaliel, que devia ser o seminário presbiteriano, o Mackenzie, né, de hoje em dia, ou aquele do norte que é famoso, o de Campinas. Enfim, era o cara que batia no peito, que era hebreu, era cidadão romano, era da tribo de Benjamim, que era aquela que talvez todo mundo gostaria de ascender. Quer dizer, Paulo era o cara. Numa época que não existiam cursos de direito e talvez nem advogados, perante aqueles 3 reis lá em Atos, Félix, Agripa e o outro lá, que Fausto, e uma das esposas, Berenice, o cara confessou que quase se converteu pela lábia de Paulo. E era incrível que Paulo era um camarada que, quando ele pegava a palavra, as pessoas paravam para ouvir. Era incrível. Você tem vários exemplos da Bíblia de que Paulo era o cara definitivamente. Era o camarada respeitado, estudado, letrado, que talvez se tivesse doutorado na época, teria sido PhD ou pós-doutorado, e talvez é um exemplo muito, muito tranquilo de eu pegar. Ele envelheceu feliz, por quê? Mas vamos pegar talvez 2 exemplos um pouco mais próximos de nós,
para você ver como é possível envelhecer feliz, como Paulo, e chegar no final da vida, bater no peito. Combati um bom combate, fiz uma carreira boa e guardei a minha fé. A minha mãe tem 91 anos e mora numa cidade que eu nem vou mencionar, que quase ninguém conhece, é no estado de São Paulo. Vocês já ouviram falar de Presidente Prudente? Já ouviram falar? Pois é, mas não se alegre não. Chama Santo Anastácio, ninguém ouviu falar. Alguém já ouviu falar de Santo Anastácio aqui com sinceridade? Está vendo? Eu avisei, não é? Algumas cidades criam alguma criatura que viu falar disso. É pertinho de Presidente Prudente. Ela mora sozinha, ela tem 91 anos. Você já sabe que ela quase não enxerga, mas eu não sei como ela consegue colocar a agulha na linha para costurar. E eu não entendo nada de como é que funciona essa habilidade dela. Ela mora sozinha e quando eu vou lá, em vez de encontrar uma senhora, toma um remédio para pressão, como muitos de nós, remédio para dor nas costas, para coluna, uma série de medicamentos, e pondera e um monte de coisa, e clonazepam para ficar mais tranquila, etc. Mas quando você chega lá, quando você entra na casa dele e vai visitar, eu vou lá e passo a tarde dando risada, literalmente contando piada, nós dois rindo a tarde toda. Aquela mulher, quando você senta perto dela, ela te faz rir, ela te faz sorrir, ela te joga lá em cima, 91 anos, com dores no corpo, e a vida se findando terrena, mas ela não pensa nisso. Aí quando você vai tentar descobrir qual é o segredo dela estar envelhecendo feliz, você consegue descobrir um monte de coisa, começa a bater. Ela criou os filhos, todos nas leis do Senhor. Ela quando ela era nova, eu lembro que ela evangelizava vizinhos, ela era uma pessoa honesta, íntegra. Hoje em dia, quando velhinha, o que ela se alimenta, como ela não enxerga, ela liga a televisão e começa a ouvir os pregadores que tem hoje, ou o rádio ouvindo pregação. Ela se alimenta só de coisas boas e você chega lá, você vê uma pessoa de quase 100 anos que está envelhecendo feliz, com aquela consciência de dever cumprido. Ela não tem nenhuma dúvida que se fechar os olhos, vai partir para uma melhor. E é isso que nós temos que descobrir qual é o segredo. Aí tem outra também, que é a avó Honória, um Vinícius, um menino que cantava primeiro tenor do nosso quarteto, numa cidade perto de Maringá. Um presbítero aqui mencionou Maringá aqui, né? Eu não vou falar o nome da cidade, chama Cambira, que ninguém vai conhecer. Essa mulher tinha 96 anos, ele me levou para visitar, que ela estava doente. E quando a gente entra no quarto, eu fui o mais contrito. Eu abri a porta já esperando achar uma pessoa extremamente triste no leito da morte. E quando eu vi uma senhora tocando um fundo musical de hinos, era presbiteriana, da IPI, e uma senhora alegre, e conversava comigo, e comecei a descobrir que vários filhos pastores, e ela começava a contar a vida. Eu comecei a descobrir que ela era íntegra, de uma conduta ilibada também, toda a sua vida no Evangelho. Agora estava ali no leito da morte, mas você não sentia aquilo, você sentia alegria, incrível. Eu fui, na verdade, querendo chorar, saí dando risada, ela me fez rir. A avó Honória faleceu daí uma semana, o seu velório, ao invés de tristeza, o fundo musical, o velório inteiro do hino que ela mais gostava, que é aquele com tua mão, segura bem a mim. Os mais antigos conhecem esse hino. Aí eu dei 2 exemplos de pessoas que estão mais próximas de nós. Eu tenho 10 minutos apenas para tentar mostrar para você, tentar provar que é possível sim, como Paulo, nós envelhecemos felizes. Nós chegamos no final da nossa vida com aquela consciência de que valeu a pena o combate por Jesus, valeu a pena enfrentar o pecado de frente, valeu a pena enfrentar aquelas coisas que querem nos tragar para o mundo, valeu a pena enfrentar as agruras da vida e não se desviar, valeu a pena ter aquela carreira de preocupação em produzir frutos para o reino, e chegar no final da vida com a fé guardada. Isso é maravilhoso, isso vai fazer você envelhecer feliz. Mas eu tenho que dar as razões pelas quais é possível se atingir isso. E aí vem Filipenses 3, 12, 13 e 14, que se você não quiser, não precisa ler a Bíblia, porque eu vou ler de cor aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, o mesmo Paulo começa dizendo lá no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenho alcançado coisa alguma, vírgula, mas prossigo para o alvo, em outras palavras, para ver se de alguma forma eu alcanço a coroa que me está reservada. E no versículo 13 ele diz: esquecendo o que ficou para trás, em outras palavras, parafraseando, eu prossigo para o alvo, eu vou em frente, confiando em Jesus de todo o coração, etc, etc. Eu acho que eu já passei a ideia principal. Há muitos pontos que nos ensinam nesses textos de que é possível envelhecer feliz. É possível chegar lá na frente, ao invés de temer a morte física, você se animar, você ainda viver os seus sonhos aqui enquanto tem fôlego, enquanto tem vida, mas com aquela consciência de que quando se aproximar do fim, será apenas um começo. Isso é possível sim.
E Paulo nos dá pelo menos 3 razões. A primeira está no versículo 12. Não que eu já tenha alcançado coisa alguma. Antes de eu dizer o que é, presta atenção. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando do reverendo Knight, por mais competente que seja. Eu estou falando nem do Roberto Brasileiro. Eu estou falando de Paulo, que era o cara que eu disse as características agora há pouco. Era o cara que era o cara. E ele chega no final da sua vida dizendo que não aprendeu coisa alguma, que é preciso aprender ainda, que ele não aprendeu nada, não alcançou nada no final da sua vida. Isso só tem um nome, se chama humildade. Não sei se você percebeu. Humildade é aquela capacidade que a gente tem. Você já ouviu tantas definições de você, quando houve uma admoestação ou um feedback de alguém, você no mínimo para pensar, deita no travesseiro e não se acha tal ao ponto de ouvir onde você está errado ou não. Humildade, eu ando muito por esse mundo, encontro pessoas ricas que quando você vai chamar a atenção de leve, ele aceita. E na nossa própria família, muitas vezes, amigos, e eu também encontrei muitos na minha própria família, há pessoas que você vai tentar chamar a atenção, não é assim? A pessoa não aceita, a pessoa acha que está certo, a pessoa não muda, isso é falta de humildade. Humildade, se eu tivesse que criar a própria definição nesse momento, é aquela coisa de você parar para pensar que você não é perfeito, que por mais títulos que você já atingiu, você tem que ficar na sua, você precisa aprender ainda, que por mais que você fez pelo Evangelho, não acha que está suficiente, sinta que ainda, se você tem saúde, que ainda dá para fazer mais, é aquela capacidade que você tem de olhar e ver, não ferir as pessoas com palavras, é aquela capacidade, entre outras, de você ter uma percepção cognitiva de que você pode sim melhorar em algumas áreas da sua vida. Meus irmãos, humildade é uma coisa incrível. Quando você é humilde, o que é que isso tem a ver com envelhecer feliz? Acontece o seguinte, quando você não é humilde, você peca, você anda segundo os seus próprios conselhos, e aí você vai trilhando pelo caminho do mal, alguém tenta trazer você não ouve, porque você acha que você é o certo, você se desvia, e depois é duro de voltar. Se você é humilde, você ouve o pastor, você ouve o pai, você ouve a mãe, os avós, ou até o pai ouve o filho, e você no mínimo para pensar onde você tem que melhorar, talvez ser mais paciente, talvez ser menos avarento, enfim, quem é humilde, ele se transforma para o melhor, e aí ele não se desvia, ele é trazido para o centro da vontade de Deus, e ele vai caminhando no caminho, e ele chega no fim. Aqueles que são humildes são exaltados, entre outras coisas. Quando nós somos humildes, como é incrível, as pessoas nos olham melhores, as pessoas nos exaltam. Coisa maravilhosa ser humilde, mas nem todo mundo tem essa capacidade. Então vai para sua casa hoje, veja, tente entender onde que você tem que mudar. Talvez ser um pouco mais paciente no seu lar, ou no seu trabalho, na sua escola. Quem sabe você precisa sair do pedestal, voltar um pouquinho mais para baixo, enfim, não precisar dizer quem você é, mas se as pessoas reconhecerem, quando você é humilde, você é exaltado, você compreende que está no caminho errado, quando as pessoas te amoestam, e você volta para o caminho. A segunda coisa é esquecendo o que ficou para trás. Paulo está dizendo o seguinte: enterre de uma vez por todas as mágoas do passado, tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que está te incomodando, e olhe para frente, porque quem olha para trás não vai a lugar algum. As nossas bênçãos, os nossos sonhos, a própria vida eterna, a alegria, depois de uma noite de tristeza, diz que vem pela manhã a alegria, quer dizer, manhã está depois da noite, ela está sempre lá na frente. Se você olhar para o nosso rosto, os nossos olhos estão na testa, não estão na nuca, os dedos do pé estão na frente do pé, não estão no calcanhar, é para olhar para frente. Segundo Hebreus 12, olhando para Jesus, é para ir em frente. Meus irmãos, quantas pessoas eu encontro por aí que vivem de mágoas do passado, às vezes mesmo na igreja, e ela não fala, mas ela está triste por dentro com muita coisa que aconteceu. Nós vamos enterrar o passado. Quem quer ir em frente, quem quer envelhecer feliz, ela tem que produzir para o reino, para chegar lá na frente com a sensação de que fez tudo o que tinha que fazer. Mas se você estiver com mágoas, e você estiver com o passado terrivelmente doendo em você, você não consegue se mover para frente, isso te incomoda. O próprio Paulo, que era assassino de cristãos ainda quando Saulo, você já pensou se ele fosse ficar preocupado com o fato de ter matado milhares de almas? Quando ele passou a ser Paulo, ele sabia que Deus o perdoara, e ele só olhou para frente. Por isso que o evangelho chegou até nós, aos gentios, por isso que ele fez aquelas viagens missionárias difíceis. O negócio é em frente. Quando você é humilde,
enterra o passado e começa a olhar para frente, ainda nessa terra você consegue sonhos que você sonha. Eu quero fazer doutorado em teologia nas Filipinas. O meu desejo é fazer na França Direito Público Internacional, um mestrado, que é minha área também, aprender aquelas 15 línguas, etc. Enquanto me der saúde, eu estou olhando para frente, eu quero ir em frente. Eu não estou falando disso, eu estou falando da vida eterna, mas mesma coisa, ainda quando você é humilde, enterra o passado e olha para frente, você atinge ainda nessa terra sonhos que você quer conquistar. E a terceira e última coisa para a gente encerrar é o seguinte, é ser humilde, enterrar o passado para você envelhecer feliz e confiar em Deus de todo o seu coração naqueles momentos muito, muito difíceis da sua vida. Naqueles momentos em que parece que Deus fugiu da tua presença. Naqueles momentos em que você tem orado há muito tempo e a tristeza não quer ir embora. O filho não quer voltar para a igreja. O marido não se regenera. Enfim, é aquela coisa de confiar em Deus para guardar a fé e esperar que Deus é soberano. Ele tem o tempo dele. Há um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Eu botei disso de ponta cabeça porque Deus nunca tarda, não falha. Ele responde na hora certa. Temos que entender isso. Quando entendemos isso, nós vamos que Ele está no nosso barco, nós respeitamos o tempo de Deus e sabemos que no momento certo Ele intervém na nossa vida. Mas quantos se desviam nesse caminhar? E se desviam, talvez nunca mais voltam, ou voltam cheios de feridas, querem envelhecer feliz. Seja humilde, enterre o passado, olhe para frente e confie em Deus naqueles momentos difíceis. Tem pelo menos duas coisas que a gente sofre, pelos quais a gente sofre nesse mundo. A primeira é consequência de pecados. Quando você bate em alguém, às vezes você vai preso, você apanha também e dói. Quando você mata alguém, você vai preso. As consequências do pecado trazem coisas amargas para a nossa vida. E a outra é o próprio Deus que te molda. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 1, ele começa assim, irmãos, quando passares por provação, tem de grande gozo dentro de você. Aí ele vai continuando, porque às vezes é Deus testando a sua fé, é Deus te depurando, te deixando mais maduro, para te tornar mais completo. Aí no versículo 12, quem suporta tudo isso, quem chega no final com Deus, herdará a coroa da vida. Quer dizer, muitas vezes é Deus que permite que soframos, como permitiu a mim ir no fundo do poço, para me entender certas coisas. Se você é avarento, Deus te traz lá embaixo, para que o seu dinheiro seja gasto em alguma coisa que você não esperava. Quando você não tem paciência, Deus te traz lá embaixo, para que você tenha paciência, desenvolva paciência na sua vida. Quer dizer, Ele te molda, Ele te enquadra, porque ama você, e muitas vezes nos entendemos e nos desviamos. Confiar em Deus de todo o coração nos momentos difíceis é uma das chaves também para envelhecer feliz, porque aí você não se desvia, você confia e espera o momento certo. Eu vou encerrar com ilustração para entender como é que é confiar em Deus de todo o seu coração nos momentos difíceis, não se desviar. Conta-se que havia um hindu, um budista e um cristão discutindo quem era o melhor Deus. E como não chegavam num acordo de 10 mil pessoas assistindo, subiram num prédio de 20 andares, e aí um tinha que pular de cada vez para ver qual Deus era o verdadeiro, salvaria o cara, né? Primeiro pulou o hindu, todo confiante, foi logo gritando, Hare Krishna me salva, Hare Krishna me salva. Fechou os olhos com aquele roupão comprido e caindo, Hare Krishna me salva. Rapaz, bum, chegou no chão, se arrebentou todo. Porque Hare Krishna ia salvar coisa nenhuma. Aí pulou o budista, viu, Nath? O cara confiante, aquele roupão branco, Buda me salva, Buda me salva, Buda me salva, Buda me salva, Buda me salva. Rapaz, o que você acha que aconteceu? 5 metros do chão, alguma coisa invisível colocou ele no chão como uma pluma, como uma pena. Não olha para mim que não é heresia, não, isso é uma ilustração. E aí, o que será que aconteceu, cara? O cristão ficou com o olho desse tamanho, mas também com aquela paz interior que o hino falou, né? Ele chegou e pulou já todo confiante, né? Cristo me salva, nem fechou direito o olho, Cristo me salva, ele largou e foi Cristo, aquela confiança tremenda. Quando ele 5 metros do chão, ele abriu o olho, viu que nada aconteceu, ele começou, Buda, 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 me salva, Buda. Muitos de nós, quando não confiamos, num momento difícil, a gente vai para as drogas, vai para outra mulher, vai para uma bebidinha, vai para alguns caminhos que não edificam, né? Então, se formos humildes, a gente ouve a admoestação de outro, volta para o caminho. Enterramos nosso passado, sejamos humildes e confiamos em Deus de todo o coração nos momentos difíceis, e você vai ver que você vai chegar no final da vida tranquilo. Como Paulo
E como eu estou sentindo que vai ser comigo também, se Deus quiser, chegar no final da vida, aquela sensação linda que se tombar daqui 10 segundos vai estar com Deus no céu, isso não tem dinheiro que paga. Para isso é preciso entender certas coisas, e 3 delas eu citei para você nessa noite. Que Deus os abençoe e que você seja imensamente abençoado. Amém.